Neurociências e inteligência espiritual. Quando a ciência não confronta a fé. Neurociências têm descoberto coisas magníficas relacionadas ao funcionamento do cérebro. E é o nosso bate-papo de hoje. Tudo bem? Eu sou o professor Calazans do IPK e, para mim, é sim um grande prazer tê-los a bordo. Antes de nós falarmos sobre o assunto propriamente dito, eu vou falar sobre múltiplas inteligências, uma concepção muito interessante de Howard Gardner, um pesquisador americano de Harvard. Em seu trabalho de doutorado, ele descobriu várias inteligências. Inicialmente eram 7, depois foram acrescentadas, estão aí em torno de 9 ou 10 hoje. Esse assunto ele é maravilhoso. São várias maneiras, vários tipos de inteligências com que nós aprendemos todo qualquer tipo de assunto. Um assunto muito importante para os professores e também para os alunos. Nós trabalhamos com esse assunto, na verdade, é um tópico, é um módulo do nosso curso de técnicas de ensino e também para os alunos. Maravilhoso esse assunto. Em sua concepção inicial, Howard Gardner, ele não tratou da inteligência espiritual, mas ele falou uma coisa muito interessante. Ela existe. Ela existe. E aqui nós temos um pesquisador de Harvard asseverando a inteligência espiritual, deixando bem claro que não há convergência, ou desculpa, não há divergência, não há confronto entre ciência e fé. Ele só deixou bem claro, fez uma ressalva que não vamos confundir, não podemos confundir inteligência espiritual com inteligência religiosa. São coisas diferentes. Calazans, o que a neurociência tem descoberto? A neurociência descobriu que, se nós realizarmos 3 gestos, esses 3 gestos, 3 atitudes, esses 3 gestos ativam determinada parte do cérebro e ativa também a produção de hormônios, hormônios benéficos, relacionados ao prazer, ao bem-estar, à satisfação e também à aprendizagem. É mesmo? É. E quais são esses 3 gestos? Um deles é este: olhar para cima. E eu vou falar daqui a pouco uma coisa muito interessante desses gestos, desse tipo de gesto que tem salvado vida, principalmente vidas, pessoas à beira do suicídio. Como é que Centro de Valorização à Vida e outros profissionais da área trabalham no sentido de reverter um suicídio? Eu vou contar, já vou contar uma experiência, inclusive uma delas pelas quais eu passei. Então, quando você olha para cima, você ativa uma determinada parte do cérebro que ativa a satisfação. Olha que coisa interessante, né? A Bíblia está cheia, né, de referências sobre olhar para o alto, eleva os meus montes para o alto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, né? Olhar para o alto, de onde vem a salvação. Então, esta referência bíblica, que é, na verdade, eu contei uma ou duas aqui, mas são inúmeras referências bíblicas de pessoas, personagens bíblicos em momentos difíceis de sua vida, olham para cima. Parece uma coisa simples, mas não é. Quando a pessoa olha para cima, elas estão ativando uma parte do cérebro chamada não, que produz hormônios de satisfação, de alegria, de prazer. Daqui a pouco eu vou falar sobre o assunto, como é que pessoas foram ajudadas no momento de suicídio por esse simples gesto. E o outro gesto é de ajoelhar-se. Tá? Então, descobriu também a neurociência que quando você se ajoelha, você acessa essa parte, esse gesto, né? Acessa uma parte do cérebro responsável pela
ativação desses hormônios benéficos. E o outro é este gesto aqui, ok? Então, nós temos aí que estes gestos ativam determinada parte do cérebro responsável pela produção de hormônios que geram prazer, alegria, satisfação. Olha que coisa mais interessante aqui. Aprendizagem. No meu curso de técnicas de ensino, também para os alunos, provas e concursos, né, para alunos e estudantes, nós trabalhamos também com essa técnica, com essa ciência, e nós podemos comprovar que determinadas gestos, determinadas atitudes, determinado comportamento facilitam, sim, a aprendizagem, ok? E esse ponto foi chamado de ponto de Deus. Olha que coisa interessante. Quando você faz esses 3 gestos, você ativa uma determinada área do cérebro que produz hormônios de satisfação, de alegria, de prazer, de aprendizagem. Na realidade, quando isso acontece, você está interagindo com Deus. Que coisa maravilhosa, tá? E a Bíblia está cheia de referências nesse sentido. Vários personagens bíblicos eram levados a praticarem esse gesto. E a Bíblia está cheia de exemplos e orientações nesse sentido, tá? Então, nós vemos ali Daniel, né, e seus amigos no Velho Testamento passaram por momentos difíceis, foram orar. E Daniel e seus amigos foram ali também reputados como homens de grande sabedoria que ultrapassava a sabedoria humana de todos aqueles homens ali na época de Babilônia. E nós sabemos que Daniel e seus amigos tinham a prática, a rotina, o hábito e o bom costume de realizar esses momentos, esses gestos. Então, o que nós temos ali? Nós temos ali uma sabedoria que o próprio rei ficou assim pasmado com o que ele viu, mas aquela sabedoria que ele alcançou não era uma interação de Daniel com o homem. Na realidade, Daniel foi até preparado pelos próprios babilônios para que fosse treinado dentro da sabedoria humana. Tudo bem, mas o que o rei não soube explicar, ele percebeu, mas não soube explicar, que Daniel e seus amigos tinham uma inteligência que sobrepujava tudo aquilo. Na realidade, a inteligência de Daniel era uma inteligência que superava a interação humana. Ele tinha uma interação íntima com Deus. Ele, em seus momentos, em seus gestos, em seus comportamentos, em suas atitudes, ele acessava a Deus, ele alcançava esta área, ok? E aqui contando uma experiência muito interessante, principalmente os institutos, os centros de valorização à vida norte-americano, tem uma coisa muito importante. Eles são instruídos, os atendentes, principalmente os atendentes de telefone, são instruídos a detectar o comportamento daqueles que estão falando com ele, olha que eles não estão vendo as pessoas. E principalmente os suicidas, né? As pessoas que estão ali à beira de um suicídio, e eles perguntam, para onde você está olhando? E quando eles perguntam, a pessoa deprimida, depressiva, ela normalmente, a grande maioria, está olhando para baixo. É interessante eu ressaltar aqui que também dentro da neurociência, quando a pessoa está olhando para baixo, né, os olhos são a janela da alma e o movimento do olho, ele aciona determinada parte do cérebro. E quando a pessoa está olhando para baixo, ela está interagindo com os seus sentimentos, ela está interagindo com as suas emoções. Então, ela está conversando consigo mesmo, tá? Enganoso é o coração do homem. Então, o simples fato desses atendentes orientarem a pessoa olharem para cima, já é percebido uma mudança de comportamento. Que coisa interessante. E essa orientação ela é antiga, muito antes
desta descoberta da neurociência. Quando a pessoa está olhando para si, para baixo, está interagindo consigo mesma. Olhando para cima, ela passa a interagir com Deus. Ela acessa a parte, o ponto de Deus. Quando ela está olhando para baixo, está interagindo consigo mesmo, seus sentimentos, suas emoções, está caminhando para a morte, muitas vezes. E quando ela olha para cima, interage para Deus, que é o dono da vida. E por incrível que pareça, muitas pessoas mudaram o seu comportamento, a sua atitude e foram salvas. Eu me lembro de um atendimento que eu recebi numa madrugada, em que um senhor, ele me ligou e já declarando a seguinte frase: eu vou me suicidar, e o que você tem para me dizer? Né? E nesse atendimento eu detectei isso. Ele estava olhando para baixo de uma forma muito depressiva, com tristeza. Quando você manda a pessoa olhar para cima, ela ativa a produção de hormônios da alegria, do prazer, do bem-estar, da satisfação. E aí sim, ela pode mudar os seus sentimentos, as suas emoções e mudando o seu comportamento. Um comportamento de morte pode sim ser transformado para o comportamento de vida. E eu já tive essa experiência mais de uma vez. A ciência apenas comprovou que nós já sabíamos que estava escrito na Bíblia. Caminhando para o nosso bate-papo, finalizando, né? Caminhando para o final, eu tenho mais um assunto ainda para falar, que também esse assunto, esse tópico é um módulo do nosso curso de técnicas de ensino, também para provas de concurso. Os olhos são a alma, janelas, né? Os olhos são a janela da alma. Tá? E existe uma concepção muito interessante, que é o aprendiz visual, auditivo e sinestésico. Esse assunto é importante demais. Né? Fala que os olhos, o movimento dos olhos, detectam a área do cérebro que está sendo acessada. E qual é a função da área do cérebro dentro do nosso processo de comunicação, processo de ensino-aprendizagem e assim por diante. E o sinestésico, né, dentro desta concepção, o sinestésico é aquela pessoa que é muito movida, né, pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, são aquelas pessoas, né, que conversam muito consigo mesmo. E essas pessoas, dentro dessa concepção dos canais de comunicação, são as pessoas que se comunicam olhando para baixo. Você vai conversar com pessoas deprimidas ou não, às vezes não necessariamente deprimidas, mas pessoas que estão acessando os seus sentimentos, suas lembranças do passado, são as pessoas que olham muito para baixo. Né? E nós podemos perceber, tá? Trabalhar com essa concepção no processo de ensino-aprendizagem, numa assistência religiosa, uma assistência psicológica, muito interessante esse assunto. Ok? Infelizmente, estamos acabando. Eu só quero deixar bem claro que esse assunto ele é mais profundo, ele é mais amplo, é interessantíssimo. E se você acessar e se inscrever no nosso site, você vai receber muitos vídeos aulas, né? Videoaulas, né? Sobre esse assunto de neurociências, técnicas de ensino, inteligência espiritual, múltiplas inteligências, estilos de aprendizagem, ou seja, assuntos relacionados à neuropsicopedagogia, coisas interessantes. E também você, caso queira, vai receber instruções para conhecer os nossos cursos que são online. Ative o sininho, assim sendo, quando eu inserir qualquer vídeo sobre esse assunto, você vai também receber automaticamente a mensagem que um novo vídeo foi inserido. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.